Meus queridos irmãos, amados amigos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estaremos comentando aqui um texto que está relacionado sobre a promessa do Espírito Santo. Texto esse referente à lição de número 10. Então, João 14, João 16 e João 20 vai nos trazer porções das Sagradas Escrituras aonde fala da vinda do Espírito Santo para habitar conosco para sempre. Então, quando Jesus ele fala da sua morte, da sua crucificação, do seu retorno junto ao Pai, isso vai trazer aos discípulos um certo pavor, um certo temor, um sentimento de abandono, da qual eles ficariam órfãos, sem a presença ali do Mestre, da qual eles conviveram cerca de 3 anos e meio, aonde Jesus os ensinou, Jesus os protegeu, Jesus os consolou, Jesus esteve com ele nesse período. Então, dentro desse cenário de desânimo, de sentimento, de perca, nós vamos ver que Jesus vai dizer para eles que eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. Essa palavra outro Consolador, do grego allos, paracleto, significa outro, da mesma espécie, da mesma essência. Então, Jesus não está dizendo o héteros paracleto, porque héteros significa diferente. Mas Jesus está te falando outro igual a mim, Porque Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Jesus sabe todas as coisas, o Espírito Santo sabe todas as coisas. Jesus, ele é eterno, bem como o Espírito Santo é eterno. Jesus é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo ele é uma pessoa, chamamos a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós vamos ver que Jesus vai fazer referência ao Espírito, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos também a bênção apostólica que o apóstolo Paulo fala lá para a igreja, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo. Então nós vamos ver que o Espírito, ele é colocado como igualdade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Existem muitos termos, mas quando Jesus fala da vinda do Espírito Santo, Jesus disse, olha, o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, ele viria para habitar no interior dos discípulos. Então, quando Jesus fala que não deixarei ele desamparado, é porque viria outro igual a ele, Só que vai ter uma transição, porque Jesus esteve com seus discípulos ali no corpo físico. Só que o Espírito Santo, ele estaria, não no corpo físico, mas estaria o quê? No interior, habitando o quê? No coração dos homens. Assim como o Espírito Santo traria também a presença do Pai e a presença do Espírito. É por isso que Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação do século, porque o Espírito Santo, ele vem do Pai, e ele também é enviado pelo Filho. Logo, o Pai e o Filho, ele está o quê? Está no interior da pessoa através da manifestação e da presença do Espírito Santo. Então, quando ele usa também esse termo paracleto, embora paracleto significa aquele que é chamado para estar ao lado de alguém, então Jesus fala que ele não somente estará ao lado, mas estaria neles. E essa palavra, tem muitos significados, né? Aquele que intercede, aquele que aconselha, aquele que guia, aquele que defende. Então, tem muitos significados importantes relacionados ao Paracleto. Então, na antiga aliança, o Espírito Santo ele manifestava de uma forma esporádica, né? Ele operava nos homens, mas não permanecia, com exceção de alguns homens que houve a permanência do Espírito Santo, no caso de Davi, porque quando ele comete uma transgressão, uma iniquidade, nós vamos ver que ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, ele fala: não retires de mim o teu Espírito Santo. Logo, Jesus ele está dizendo, né, que o Espírito Santo viria para habitar ali com os discípulos, neles, né, neles. E quando o Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui o João 20, 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o que o Espírito Santo. Então aqui nós temos aqui aquela expressão que Jesus ele usa lá para Nicodemos, lá em João 3, se o homem não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus, a água simboliza a palavra, então Jesus é a própria palavra. Então quando Jesus disse: se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus havia dado a sua palavra aos seus discípulos. Então eles já tinham a palavra. Embora eles não compreendiam de uma maneira ampla, de uma maneira perfeita aquilo que Jesus estava vendo, mas quando Jesus assopra sobre eles, nós vamos ver ocorre o que é a regeneração. Os discípulos são regenerados. Eles são transformados. Logo, eles têm a presença do Espírito Santo neles. Então, todos aqueles que aceitam a Cristo, esses têm o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado. Por que do pecado? Porque não creu em Jesus. Então, o mundo, ele quer andar segundo as suas concupiscências, segundo os seus desejos, os seus prazeres. Então Jesus veio, mas ele foi rejeitado. Mas o Espírito Santo viria para convencer o homem de que o homem, ele é um miserável pecador, precisa de Deus, e Jesus é o único caminho que leva o homem ao Pai. Ele é a única verdade que liberta, que transforma, e ele é a própria vida, porque ele não só dá vida com abundância, mas ele dá a vida eterna. E convenceria o homem do juízo, né? Do juízo, porque não crer em Cristo, mas o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. O homem é justificado. Então, a justiça de Cristo é imputada no pecador. E o pecador que reconhece isso, ele é justificado e ele é liberto da condenação eterna. Então, essa é a obra, é a ação do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele também guiará, Jesus disse, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Qual que é a verdade? É a verdade de Cristo, é a verdade da palavra. Não há uma nova verdade. A verdade, ela já foi dita
na palavra de Deus, pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos, e ela foi encerrada ali, o canão divino ali na última revelação, que é a revelação do Apocalipse. Então, Jesus, ele ali já inicia o que? O ministério do Espírito, ele assoprando e os discípulos sendo regenerados. Porém, em Atos Apóstolos vai cumprir o que? Aquilo que Lucas vai dizer que João Batista disse, que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, que batismo é esse? Batismo significa mergulho. Então eles seriam o que? Mergulhados, eles seriam o que? Inundados pela presença do Espírito Santo. E o que nós vamos ver que isso ocorre ali em Atos dos Apóstolos. Quando eles estão reunidos ali no cenáculo, de repente, o que? Há uma manifestação sobrenatural de Deus, o Espírito Santo, ele se manifesta ali, naquele lugar, e os discípulos são cheios da virtude e do poder do Espírito. Então nós temos que fazer essa diferença. Então, aqueles que aceitam a Cristo, o Espírito Santo vem e mora nele. Só que o batismo é um revestimento, é um mergulho que numa dimensão de poder, da qual o Espírito Santo capacita o que? Os discípulos a anunciar o Evangelho em todos os lugares, mesmo tendo oposição, porque nós vamos ver que todos os discípulos, com exceção de João, todos eles foram martirizados, sofreram a morte, e morte cruel pelos homens por causa do Evangelho de Cristo. Então começa o que? Uma nova dimensão. A nova aliança, ela é inaugurada com o advento do Espírito. Quando Jesus assopra o que? Vem o Espírito. E quando há Atos 2, a inauguração da igreja, há o derramamento do Espírito Santo. Então, 50 dias após o que? A Páscoa, tinha a festa do Pentecoste. Isso tem um significado muito importante, porque o Pentecoste era a festa das colheitas. Acontecia 50 dias após a Páscoa. E também eles comemoravam que a vinda da lei. Então, o Pentecoste judaico, ele será transformado dentro da igreja, como o início, a inauguração do ministério do Espírito. Então, a aliança da lei, ela cessou com o advento, da nova aliança, que é a vinda do Espírito Santo, para habitar conosco para todo o sempre. Então, todos eles foram cheios. Então, o Espírito Santo é para todos o revestimento de poder. Embora os sensacionalistas e aqueles que falam que a manifestação do Espírito, ela foi somente para a igreja primitiva, e isso é um erro, porque Pedro diz que é para todos quanto aqueles a quem Deus chamar. Então, ela não foi para uma geração, para um grupo específico, mas é para todos aqueles que creem, aqueles que invocam, aqueles que querem ser revestidos com o poder de Deus. Então, assim como o Espírito Santo, ele atuou no passado, ele atua no presente de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa na vida daqueles que são chamados para serem discípulos de Jesus. Então, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz do Senhor.